Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, e hoje é domingo de Páscoa. Cristo ressuscitou de verdade. E é com grande alegria nesse domingo de Páscoa que nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho de hoje é de São João, capítulo 20, versículo do 1 ao 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão, Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse domingo de Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e não o domingo da Páscoa do chocolate e dos coelhinhos, não, a Páscoa que nós comemoramos, cristãos católicos, é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o mistério o qual Jesus já havia revelado, qual ele morreria, seria entregue, morreria na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. E assim, hoje, no domingo de Páscoa, o túmulo está vazio. A pedra foi rolada e Cristo ressuscitou de verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. E é essa alegria que nós precisamos ter no coração, de nós fazermos a cada dia na nossa vida esse encontro com Cristo ressuscitado. No evangelho de hoje, que narra como os discípulos ficaram sabendo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é Maria Madalena que vai primeiro ao túmulo de Jesus, bem de madrugada. Depois Jesus vai aparecer para Maria Madalena e ela acha que é um jardineiro, porque o Cristo ressuscitado, não tem mais a aparência de Jesus como ele era. O tanto que Jesus vai caminhar com os discípulos de Emaús, muitos vão achar que Jesus é um fantasma, Jesus vai pedir para tocar as suas chagas, coisas que nós meditaremos futuramente nos evangelhos dos dias vindouros, e Maria Madalena não reconhece de imediato Jesus, mas hoje ela vai cedo de madrugada e encontra o túmulo vazio. E ela sai correndo e vai chamar os discípulos, a anunciar aos discípulos que o túmulo está vazio. E aqueles que vão ao túmulo confirmar isso é João, evangelista, e o discípulo que Jesus amava, e Simão Pedro. João, como era mais jovem, ele chegou primeiro no túmulo, mas não entrou. Ficou esperando o primaz, a pedra, Pedro, o qual Jesus deu as chaves da igreja, e aquele que seria líder da igreja de Cristo. E assim, quando Simão entra,
ele vai ver, olhando dentro, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha sido colocado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas colocado à parte. Aí, depois que Jesus entra, aí João vai entrar e ele mesmo vai dizer que ele viu e acreditou. E ele complementa, porque eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual Jesus deveria ressuscitar dos mortos. E assim, nós como imitadores de Cristo, e nós devemos também fazer esse encontro com Cristo ressuscitado. É um encontro que transforma a nossa vida a cada ano, de caminhar verdadeiramente nos caminhos do Senhor. Não tenha uma pessoa que se encontre, que faça esse esforço de se encontrar com Cristo, que ele continue sendo a mesma pessoa. Não, jamais. E assim nós vemos que nós devemos verdadeiramente acreditar no Cristo, que o Cristo ressuscitou e ressuscitou de verdade. Porque se não acreditamos nisso, vã é a nossa fé. Se nós não acreditamos no Cristo ressuscitado, vã é a nossa fé. A cruz não foi o fim, mas a maneira que o Cristo foi glorificado para remir os nossos pecados. A transfiguração que Jesus fez diante dos discípulos era uma prefiguração do Cristo ressuscitado, do Cristo glorioso. E o Cristo vive e reina. E é isso que nós precisamos colocar Jesus como o nosso Rei, como o nosso Senhor, pois assim Ele está sentado à direita do Pai. Nesse domingo de Páscoa, que nós possamos viver essa maravilha, essa realidade do Cristo ressuscitado. Ressuscitou de verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo de Páscoa a todos. Que Deus nos abençoe. Que todos nós possamos ter esse encontro com Cristo ressuscitado. Feliz Páscoa. Aleluia, aleluia, aleluia.